A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao meu canal. Estamos mais uma vez aqui para falar a respeito da palavra de Deus. E hoje a mensagem será um tema, como sempre, muito importante. Todas as vezes que falamos da palavra de Deus, é um tema importante. Como estamos vivenciando tempos difíceis, trabalhosos, como diz a Bíblia Sagrada, principalmente nesse período de grande desespero da humanidade. E uma palavra, uma frase que sempre nos perguntamos e falamos a Deus, talvez um dia você já se fez essa pergunta, é: por que o justo sofre? Por que o crente, por que o servo de Deus, por que o cristão? Muitas pessoas dizem: eu sou bom, eu sou boa, eu pratico coisas boas, e por que mesmo assim acontece tantas coisas ruins na minha vida? Por que o justo sofre? Será que a Bíblia fala algo sobre isso? O que nós podemos aprender com o sofrimento? O que podemos exaurir de momentos de dificuldade? O que podemos aprender? Vamos ler um texto que fala um pouco sobre isso. A segunda carta do apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 2, e o versículo 12 diz assim: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Paulo nos dá uma certeza de que todos aqueles que querem viver uma vida de fidelidade com o Senhor, com sinceridade, serão perseguidos. Logo, aprendemos que a vida cristã, a vida que nos leva ao céu, não é fácil. Há adversidade, há intempéries, há ventos contrários, mas o porquê isso acontece na nossa vida? Lendo a Bíblia Sagrada, descobrimos algumas coisas a respeito desse sofrimento e o que podemos aprender e crescer no momento de adversidade. O primeiro motivo por que nós sofremos ou passamos por sofrimento, que eu encontrei na Bíblia Sagrada, está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, que diz que aqui não é o paraíso. A nossa esperança, meus amados, não é nesta terra. Por mais que tenhamos uma vida financeira estável, por mais que tenhamos uma família abençoada, ainda que nós venhamos conquistar bens materiais, todavia, o nosso destino final não é na terra. E há muitas vezes que Deus permite as adversidades, que Deus permite o sofrimento em nossa vida, para que a gente venha acordar e entender que aqui não é o paraíso. Porque se nós passarmos por momentos de adversidade e lembrarmos que temos de Deus um local melhor, um lugar melhor, a nossa esperança não será terrena, não será somente nas coisas dessa terra. Deus está dizendo para você que muitas das vezes o sofrimento chega até nós para que nós venhamos entender que aqui nessa terra ainda não é o paraíso, não é o destino final da igreja, não é o projeto final de Deus para nós. Amém? Uma segunda coisa, porque nós sofremos, porque o justo sofre, é porque Jesus falou que isso aconteceria com os seus servos. Isso está em João 16:33. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições. Veja, se o próprio Cristo passou por momentos de dificuldade, foi traído, foi perseguido, foi caluniado, foi crucificado, porque nós que somos servos fiéis, se Pedro, Paulo e os demais apóstolos e pais da igreja sofreram perseguições, muitos morreram ao fio de espada, porque hoje nós, uma geração que hoje não quer mais sofrer por amor de Deus, ou pela palavra de Deus, porque o verdadeiro obreiro, a igreja, é a igreja sofredora, aquela que sofre por amor da palavra de Deus, mas não abre mão dos seus princípios. Vivemos uma perseguição mundial. Nós temos uma igreja perseguida que muitas pessoas não conhecem. Nós temos cristãos agora na Coreia do Norte, na Eritreia, por exemplo, esses países que são considerados países fechados, em que o evangelho
levar o evangelho é sinônimo de morte. Mas mesmo assim, a igreja não tem desistido. Nós temos servos fiéis que, apesar de toda a perseguição, não abrem mão do seu princípio de servir a Deus. Por quê? Porque Cristo revelou, Cristo falou que nós íamos padecer muitas aflições. Isso é algo que o crente, o servo de Deus, tem que estar preparado, sofrer por amor da palavra de Deus. Uma outra coisa, porque o justo sofre, é porque assim nos aproximamos mais de Deus. Jó 42:5, veja isso. Jó disse: eu só ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Veja que após Jó ter uma experiência amargosa, uma experiência triste, penosa, quando sofreu uma prova tão grande, sofreu uma prova financeira, uma prova familiar, em todas as áreas da sua vida, Jó foi provado. E depois de todo o sofrimento, ele nos deixou esta frase tão linda, Jó 42:5. Antigamente, eu só ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Isso é quem tem uma experiência com Deus. As dificuldades nos aproximam mais de Deus, porque no momento da luta é quando mais oramos, mais buscamos, mais caminhamos para a igreja. Infelizmente é assim. Quando as coisas vão bem, quando as coisas vão boas, nós esquecemos de Deus e da sua bondade. Mas quando a coisa começa a apertar, lembramos que Deus é a nossa saída. É interessante dizer, é uma frase muito linda que eu admiro muito, que diz: quando acabam as forças do homem, começa o agir de Deus. É quando o médico diz que não tem jeito. É quando nós falamos: eu não vou conseguir, é impossível para mim. É nessa hora quando nós reconhecemos que as coisas são difíceis para nós, é que Deus entra em ação e mostra o seu poder e a sua grandeza. Uma outra coisa que aprendemos porque nós sofremos é porque assim avaliamos o nosso espírito de luta. 2 Timóteo 2:3 fala sobre isso. Espírito de luta, coragem, de querer vencer. Deus não tem chamada com covardes, Deus não tem propósito com covardes. Deus está chamando uma geração de pessoas corajosas. E as lutas mostram quem nós somos. Se nós murmuramos, se nós desistimos, se nós enfrentamos, se nós cremos no Deus que nós servimos. Então as lutas vêm, o sofrimento vem, para que nós venhamos entender o Deus que nos chamou e qual é a nossa reação em meio às lutas. Não desista, seja valente, corajoso, firme e forte, porque Deus está conosco. Vamos entender mais uma coisa. Nós sofremos porque assim aumenta o nosso desejo pelo céu. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo fala algo maravilhoso, uma grande revelação. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, todavia tenho uma casa, não feita por mãos de homens, edificada no céu. Paulo estava dizendo: se o meu corpo, se eu cair, se eu tombar, eu tenho uma esperança maior no céu. A luta nos aproxima e nos coloca este desejo de chegar no céu. Eu sei que há dias que nós amanhecemos e já pedimos para Deus: Deus, se fosse agora o arrebatamento, eu ficaria feliz. Se tu me levasse agora, Senhor, talvez este seja o momento, porque o sofrimento é grande. Há dias que nós queremos realmente já estar na glória. Veja que realmente quando isso acontece, são quando as lutas são grandes. O nosso desejo de almejar o céu é muito maior no meio do sofrimento. Essa é a nossa esperança, porque Deus nos prometeu em João 14 que Ele ia preparar um lugar, mas voltaria para que aonde Ele esteja, nós venhamos estar com Ele também. Agora nós falamos o porquê nós sofremos.
Agora eu quero reverter um pouquinho essa palavra e eu quero falar o para quê, não o porquê. Porquê é indagação, para quê é o objetivo. Tudo que Deus faz existe uma finalidade. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem uma finalidade. Tudo está no controle de Deus. A nossa vida, ao nascermos, a Bíblia fala nos Salmos que Ele nos conhece desde o nosso levantar e deitar. Quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, Ele já conhecia muito bem a nossa vida. Então, para que nós sofremos? Primeira coisa que eu encontrei, Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2. Nós sofremos por quê? Porque no sofrimento Deus nos chama. Isso mesmo. Moisés passou 40 anos como príncipe e Deus nunca o chamou para a obra, para o ministério. Mas quando ele estava no deserto, foi que Deus chamou ele. E o que é deserto se não é sofrimento? Veja que a chamada de Moisés começou na prova, no deserto. Porque deserto é um lugar que Deus nos chama para a sua obra. Uma outra coisa que eu entendo é que os problemas, as lutas, é o local, é o lugar de preparação. Mateus capítulo 4, versículo 1, Jesus, antes de começar o seu ministério terreno, antes de ele começar os milagres, os prodígios, a pregar, a cumprir todas as profecias a respeito do Messias, ele foi ao deserto se preparar. Veja que ele mesmo sendo Deus, ele passou pelo deserto, porque deserto é lugar de preparação. Assim como o vaso, ele é preparado num processo doloroso. Pega-se a matéria-prima, o barro, e passa num processo que o oleiro tem que bater, tirar as impurezas, formar o vaso, deixar no estaleiro, tirar do estaleiro e provar no fogo para saber se o barro é de boa qualidade. Nós fomos tirados do mundo. O Espírito Santo nos tirou de nós o que não agrada, nos purificou, nos libertou. Deus Deus nos moldou conforme os seus projetos. Uns cantam, outros pregam, outros evangelizam, outros intercedem, outros contribuem, porque Deus faz o vaso conforme o que Ele quer. E coloca no estaleiro. Estaleiro é a prova, é o silêncio de Deus. É quando nós oramos e não obtemos de Deus a resposta. E um dia Deus nos tira desse celeiro, desse estaleiro do descanso e nos leva ao forno para ser provado. Aí nós somos provados. Há muitas pessoas na igreja hoje que querem ser vaso de ouro. Outros querem ser vaso de prata. Outros querem ser vaso de cristal. Outros querem ser vaso de ferro. Só tem um problema. O vaso de ouro, quando passa pelo fogo, ele derrete. O vaso de prata derrete também. O vaso de cristal, se cair no chão, ele quebra. O vaso de ferro, por mais forte que seja, se passa pela água e ferruja. É interessante dizer que Deus nos fez e nos chamou como vasos de barro. Barro não tem valor comercial. Barro se encontra quase em qualquer lugar. Mas o importante não é o barro que está ao exterior. O importante que está dentro de nós é quando Ele nos adorna com o seu Espírito e com os seus dons espirituais. Para que nós venhamos saber que a glória não é nossa, o vaso de barro, mas a glória de Deus, que nos adornou para fazermos a sua vontade e a sua obra. Uma outra coisa interessante que eu encontrei é que no momento de dificuldade, na prova, na luta, no sofrimento, é que nós recebemos de Deus os poderes, os dons. Moisés recebeu, mais uma vez eu vou voltar aqui a Moisés, recebeu os dons no meio do deserto. Moisés disse: quem sou eu para ir até Faraó? O Senhor disse: joga o teu cajado, pega pela cauda, transformou numa serpente, coloca a mão no teu manto, tira, ficou leproso, depois ficou purificado. Isso é poder de Deus entregando no meio do deserto, da prova, da luta, da adversidade. Saiba que talvez Deus prepara a situação difícil, fecha as portas
para que Ele venha nos adornar, nos preparar para algo maior que nós não entendemos. Infelizmente, os nossos olhos só conhecem o agora, mas os projetos de Deus conhecem o além. Uma outra coisa importante é que no deserto é lugar de receber milagre. Ismael e Agar, no livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 14 ao 19, fala que eles estavam no deserto. Deserto é prova. E foi ali que Deus proveu para eles um milagre, entregando a ele a renovação de uma promessa, confirmando uma promessa e também enviando água no meio do deserto sedento. Deus está dizendo para ti que no meio dessa provação, Deus vai enviar aquilo que for necessário, vai cuidar de você e vai prover para você o que é necessário. Entendemos? Hoje, que a provação, a luta, o sofrimento, muitas das vezes é um projeto de Deus para nos levar a algo maior. Eu sei que falar isso não é fácil, mas todos nós temos uma experiência amargosa que depois entendemos por que Deus nos proporcionou isso, porque toda luta, toda prova tem um final. E se nós estamos aqui hoje, eu e você, é porque nós já vencemos muitas batalhas, muitas lutas. Sejamos como Davi, homem de experiência, de história com Deus. Quando ele se colocou diante de Saul, Saul disse: quem tu és para enfrentar Golias, esse gigante? Davi disse: eu tenho experiência com Deus, em minhas palavras, eu tenho história com Deus. Eu sou matador de leão, eu sou matador de urso. Saul não conhecia a vida de Davi. Sabe por que Davi teve tanta coragem de enfrentar Golias? Porque ele já havia matado ursos e leões no passado. Essa prova que você está passando é só mais uma experiência que você vai contar depois de receber a vitória de Deus. Que Deus abençoe todos vocês que estão aqui no meu canal. Que a paz do Senhor Jesus possa reinar em sua vida. Que Deus te prospere em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.